E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que esse vídeo possa eu encontrar bem e possa, de alguma forma, ajudar nessa autocompreensão estoica da nossa vida. Eu tenho falado, em outros vídeos sobre como seria importante na nossa vida estoicizar-se, ou seja, não é que a gente deva seguir totalmente a filosofia estoica no pé da letra, mas prestar atenção em alguns preceitos que eles nos propuseram já há 4 séculos antes de Cristo e até 3, 4 séculos depois de Cristo, com seus ensinamentos. E os seus ensinamentos, como já venho frisando, eles são fundamentais para que a gente possa, primeiro, ter um controle sobre nós mesmos, é o ponto mais importante, né? Ou seja, como eu me entendo no mundo, o controle com os demais, ou seja, com as pessoas que estão à minha volta, e a gente poderia ainda subdividir com as pessoas que são mais próximas a nós e com as pessoas que são mais distantes a nós, por exemplo, as pessoas que a gente tem uma convivência, mas não são necessariamente da família ou amigos, e também aprender a como conviver na sociedade, quando a gente se relaciona com as demais instâncias da sociedade ou quando nós desenvolvemos diferentes papéis, diferentes personas. Né? Lembrando que persona aqui significa a máscara que nós colocamos. E máscara aqui não é no sentido ruim, né? A gente tem aquela coisa de dizer, colocou a máscara, é uma outra pessoa. Mas no fim é isso, né? Persona é uma máscara que a gente coloca e toda vez que a gente está num diferente persona, como por exemplo, persona pai, persona professor, persona cidadão, persona... Enfim, cada papel que nós desempenhamos no dia a dia, e eles são diferentes e inúmeros durante o nosso dia a dia, e inúmeros durante a nossa vida, nós temos que desempenhar diferentes, vamos dizer assim, virtudes, espera-se determinadas formas de comportamento. Então, o estoicismo pede que a gente olhe com clareza para essa situação toda e que a gente compreenda que mesmo nós desempenhando as personas que nós temos durante o dia a dia, nós ainda possuímos um núcleo de entendimento de quem nós somos. Então essa é uma parte fundamental do estoicismo, a compreensão de quem nós somos. Isso é difícil porque talvez nós passamos a vida toda sem descobrir fundamentalmente quem nós somos. E ao mesmo tempo, se nós não descobrimos quem nós somos, nós temos um problema de entender o que nós queremos de fato. E é muito fácil nós escondermos o quem nós somos, essa pergunta, atrás de muitas das coisas que nós fizemos no dia a dia, como trabalhar, como eventos sociais, como convivência com os amigos. Tudo isso acaba ficando como camadas que protegem a nossa pergunta fundamental, porque também nós temos, de algum modo, como vai dizer, né, muitos filósofos dizem, a gente tenta fugir de alguma maneira do encontro mais profundo com nós mesmos. Nem todo mundo anseia por isso e muitas pessoas passam pela vida e sequer fazem essa pergunta a si mesmo. Então o estoicismo trouxe isso para mim, de tentar compreender ou entender esse processo, e é um processo na verdade, né? O que eu sou? Né? E é uma pergunta difícil de resolver. A gente tem às vezes mais facilidade de fazer na forma negativa, dizendo o que eu não quero, o que eu não sou, né? Então isso acaba sendo difícil, né, logo de cara de responder esta questão. O intento do vídeo de hoje é fazer uma pequena reflexão do manual de Epiteto, a partir de uma reflexão 8 e depois na 10, para mostrar como o Epiteto, né, no seu manual, já aponta a necessidade de um encontro consigo mesmo como um ponto fundamental para que a gente possa pensar em ser uma pessoa virtuosa no mundo, uma pessoa que está de bem consigo mesmo, uma pessoa que está em paz. Para mim, um ponto mais importante do estoicismo é a questão da tranquilidade e da paz que ele nos promete ou que ele afirma ser possível quando nós colocamos ele na nossa vida.
porque é difícil a gente viver em guerra o tempo todo. Guerra aqui no sentido mais lato do tempo, ou seja, de estar em conflito o tempo todo contra tudo, contra todos, inclusive contra a nossa própria mente, que talvez seja a batalha mais inglória possível que a gente tenha, né? Porque a gente acaba nunca vencendo, não é verdade? Então ele diz o seguinte: primeiro, uma advertência de como ler os acontecimentos. Não busques que os acontecimentos sejam como queres, mas queira que os acontecimentos sejam como são, com o que serás feliz. O primeiro ponto do estoicismo nessa leitura é dar-se conta qual é o nosso poder no mundo. Primeiro, que nós não temos poder sobre absolutamente ou quase nada neste mundo. Poucas coisas nós temos de fato o poder. A maioria delas escapam do nosso poder. Nós temos poder, como diz, né, o próprio Epiteto, sobre nossa ação, sobre nosso pensamento, e nem isso, né, no tempo deles eles não conheciam talvez a psicologia como nós conhecemos, mas em alguma medida nem na nossa mente nós temos um controle fundamental. Nós temos, segundo ele, um controle da nossa reação, do nosso pensamento, né? Mas isso hoje nós entendemos dentro da própria teoria cognitiva comportamental, que foi lá nos estoicos buscar seus fundamentos, é justamente isso. Nós precisamos nos reprogramar ou criar novos hábitos, né? Ou criar novas crenças, para que nosso cérebro e nossa mente possam funcionar de uma forma diferente do modo como nós vínhamos pensando. Mas voltando à passagem, ele está dizendo o seguinte: nós não temos controle sobre as coisas no mundo e não adianta a gente espernear contra as coisas que acontecem, porque elas acontecem independentemente de nossa vontade. Uma das finitudes humanas, que eu friso muito, é que nós não somos seres onipotentes, como, por exemplo, é personificado como uma característica de Deus que tem, ou seja, poder sobre tudo e sobre todas as coisas. O nosso poder ele é muito limitado. Então, o Epiteto está nos dizendo assim, olha, nós precisamos repensar o como nós nos entendemos no mundo do ponto de vista do poder que nós temos. Nós aprendemos, isso eu acho que é um legado da tradição moderna, que nós podemos muita coisa. Sobre um exemplo, né, sobre a liberdade. Nós somos absolutamente livres. É uma liberdade mais abstrata, porque se nós pensarmos na liberdade estoica, no sentido assim, o que nós podemos mesmo é muito limitado. Mas eu posso ir a Nova York. Posso no ponto de vista de que ninguém vai me impedir, de que tem os meios para ir, ou seja, existem, né, voos, etc. Mas eu não consigo ir agora. O ponto aqui fundamental é o indivíduo, né? Ou seja, eu não consigo, isso está fora do meu alcance nesse momento, financeiramente, sobretudo, e porque eu tenho que trabalhar, entende? Então eu não posso, embora abstratamente isso entenda. Então, se deu muito poder, ou se entende que nós podemos muitas coisas, mas, como o estoicismo diz, olha, pouca coisa nós temos de fato poder. No tópico 10, ele vai dizer o seguinte: diante de cada um dos acontecimentos que atingirem a ti, chegarem a você, lembra de voltares para ti mesmo, em busca daquele poder que tens para tirar proveito de tal acontecimento. Ou seja, quando as coisas acontecerem, e agora nós já estamos advertidos que essas coisas acontecem independentemente do que nós queremos, nós agora, quando isso acontecer, nós vamos voltar para nós mesmos e tirar proveito deste acontecimento. E tirando proveito deste acontecimento, ele vai dizer, frisa no autocontrole. E continua, se diante de um trabalho árduo encontra-lo-á na paciência, diante do insulto encontra-lo-á na resignação, e se acostumares assim, as ideias não te dominarão. O que ele está dizendo é que as adversidades que chegam, os acontecimentos que nos chegam, eles vão, se nós não estivermos cientes de quem nós somos e o poder que nós temos, eles nos atormentarão. Conhecer a si mesmo, ou conhece a ti mesmo socrático, né, que tem muito respaldo na filosofia estoica, é exatamente isso. É um exame da nossa vida, um reexame, uma reconstituição
do entendimento do poder que nós temos e de também aceitar os acontecimentos que estão ao nosso redor como parte inescapável da nossa vida. E nós voltamos a nós mesmos para o nosso autocontrole, para nos gerenciar nas situações adversas que chegam diariamente. Ninguém passa ileso nessa vida. É uma grande verdade e como tão certa quanto a nossa finitude, que é a morte. O modo como nós escolhemos agir e o modo como nós escolhemos lidar com as adversidades acabam definindo o tipo de vida que nós temos, inclusive do ponto de vista da saúde física, né? O quanto nós nos estressamos, o quanto nós lidamos com isso, o quanto isso afeta a nossa vida em família. E essas adversidades, elas então dizem quem nós somos, nos constituem e nos ajudam, se nós prestarmos atenção, como diz o estoicismo, a encontrar e a definir o que eu sou e, por seguinte, também compreender quais são meus objetivos e quais são os valores que eu tenho para viver e seguir adiante. Então, estoicizar-se é um processo de autoconhecimento profundo para uma vida, obviamente, virtuosa, uma vida tranquila e uma vida que entende que pouca coisa nós controlamos, mas que está tudo bem não controlar as coisas, desde que nós tenhamos essa visão desinflada do poder que de fato nós temos no mundo.